Olá, turminha! Estamos de volta aqui hoje para finalizar o nosso assunto sobre as progressões, a progressão geométrica, tá bom? Então, para finalizar esse assunto, hoje a gente vai falar de PG convergente, a gente vai falar também do limite da soma de uma PG convergente e vai finalizar falando de produto dos termos de uma PG, tá? Então, para começar, gente, a gente vai falar de PG convergente. E as características de uma PG convergente, tá bom? Então, vamos considerar aqui na questão a seguinte PG, ó, onde o primeiro termo aqui dá para ver que é 4, tá? E a razão, basta dividir esse elemento 2 por 4. Para ficar mais fácil, eu vou dividir 1 por 2. Então, eu vou achar que a minha razão é 1 meio, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho uma PA, onde o meu primeiro elemento aqui é 4, tá? E a minha razão é 1 meio, que é só dividir esse termo aqui, que é o A3, pelo A2. Eu acho a minha razão. Beleza. Vamos lá. Vamos agora descobrir a soma desses termos, tá? Mesmo você vendo que aqui é uma PG infinita, tá vendo? Ó? Ela é infinita. Então, gente, a gente vai tentar descobrir a soma de todos esses termos. Mas, professor, como isso é possível? Como isso é possível? Como é que eu vou calcular uma PG onde os termos são infinitos? Como é que isso é possível, tá? Então, eu vou explicar aqui para você, gente. Sem pressa, com calma, a gente vai entender tudo, tá bom? Então, vamos aqui. Note que se eu pegar aqui S1, esse S1 quer dizer a soma de um termo. Então, S1 é a soma do primeiro termo. Então, só é 4. S1 é igual ao A1, que é o primeiro termo, que é igual a 4. O S2 é a soma dos dois primeiros termos, que é A1 mais A2, que no caso aqui é 4 mais 2, que é 6. O S3 é a soma dos três primeiros termos dessa PG. Então, no caso aqui, vai ser A1 mais A2 mais A3. Então, vai ser 4 mais 2, 6, mais 1, 7. O S4 é a soma dos quatro primeiros termos. Então, como eu sei que a soma dos três já é 7, eu vou incluir mais esse termo aqui, que é 1 dividido por 2, que é meio. Então, vai ser 7 mais meio. Vai dar 7 meio. Beleza. Veja que agora, ó, no termo aqui, A5, o que vai acontecer? Ó? No termo A5, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vejo que 1 dividido para 4 é 0,25, não é verdade? Então, aqui eu já tenho uma soma até 4, que deu 7,5, né? Mais 0,25 dá 7,75. E veja que aqui, ó, esse número aqui está cada vez mais se aproximando de zero. Tá cada vez mais próximo de zero, esses números, tá bom? Então, gente, ó, veja que essa soma aqui está tendendo, entendeu? Está se aproximando cada vez mais do número 8, ó. Veja aqui, ó, 4, 6, 7, 7,5, 7,85, 7, 8, 7, 5. Aqui, ó, está cada vez mais próximo do 8, entendeu? Então, aqui, ó, note que cada novo termo somado faz com que a soma dos termos considerados até ele se aproxime cada vez mais do valor 8. Beleza. Dizemos que a PG é convergente quando o último termo se aproxima cada vez mais de zero, tá? E a condição para ser uma PG convergente é que a minha razão ela tem que estar compreendida entre menos 1 e 1. Ela tem que ser maior que menos 1 e menor que 1. Beleza, gente. Então, agora a gente vai procurar uma maneira, tá, de achar o limite dessa soma. Como? Eu vou ter que arrumar uma fórmula, igual eu expliquei a forma no vídeo da videoaula passada, de soma dos termos de uma PG. Eu vou tentar fazer a mesma coisa agora com essa PG convergente, tá? Beleza, gente. Eu sei que a forma para soma de termos de uma PG é dada por Sn igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1, tá bom?
No exemplo que ele deu aqui, que é o mesmo exemplo da PG convergente, olha aqui, ó. Eu tenho que o termo A1 é 4, a razão é 1 dividido por 2, e para que seja uma PG, a razão tem que estar comprimida entre menos 1 e 1. Tá? E esse termo, o último termo, está cada vez mais se aproximando de zero. Entendeu? Tende aqui a se aproximar de zero, os outros termos. Beleza. Então, gente, como é que a gente vai fazer isso aqui? Note que quanto maior for o expoente, ou seja, quanto maior for o número n, que n é a quantidade de termos, tá? Menor será o valor da potência, q elevado a n. E esse valor tende a zero e será indicado por... Aqui eu vou representar que esse q, bem que elevado a n, ó, ele vai tender cada vez mais a ficar próximo de zero. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Deixa eu afastar bem aqui e dar um espaço para a gente entender isso. Olha aqui, gente, ó. O que eu vou fazer? Eu vou até copiar essa equaçãozinha aí para ajudar aqui. Pronto. Tampou meu rosto por um momento aí, cobriu um pouco da feiura, né, por um tempo, mas estou de volta, tá? Então, vamos lá, gente. Essa fórmula aqui é a fórmula da soma do termo de uma PG. PG normal, entendeu? No caso aqui é uma PG convergente. Então, gente, como o próprio aqui, ó, já diz aqui, a gente vai calcular o limite da soma. Até porque aqui, gente, é uma PG infinita. Então, não tem como a gente calcular todos esses termos. Então, a gente vai aqui o limite dessa soma, tá? É o que a gente vai fazer. Então, aqui, em vez de a gente chamar de Sn, eu vou chamar aqui, tá? Vou chamar aí de infinito, tá? Então vai ser S infinito, que eu vou somar todos os termos até o infinito, tá bom? Gente, ó, esse Q aqui, eu já achei que ele é um meio, né? 1 dividido por 2. Beleza, se eu botar 1 dividido por 2 elevado a 1, 1 dividido por 2 elevado a 2, 1 dividido por 2 elevado a 3, o que é que acontece? 1 dividido por 2 elevado a 1 é próprio 1 dividido por 2. Se eu botar 1 sobre 2 elevado a 2, vai ficar 1 sobre 4. Beleza? Eu vou até fazer aqui para vocês, que só eu falando assim fica meio complicado de entender. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó, que meu Q, que a minha razão, meu Q, é igual a 1 dividido por 2. Beleza, gente, esse é meu Q. Mas vamos aqui, ó. O que a gente vai fazer? Se eu pegar aqui 1 dividir, vou botar aqui. Pronto, eu vou botar aqui, ó, 1 meio, 1 dividido aqui por 2, elevado a 2. Gente, isso aqui vai ser igual, olha para cá, ó, 1 elevado a 2 é 1, e 2 elevado a 2 é 4. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 4. Beleza? Se eu fizer isso para um próximo termo, vamos supor aqui, se eu fizer isso aqui, vamos supor para 1 meio agora, ó, tá? Opa, eu vou tirar aqui o 2, vou botar elevado a... Não, o 2 mesmo, desculpa. Tá? Então, aqui é 1 meio elevado a 2, não, é 3 mesmo, gente. Aqui é 1 meio elevado a 3, que eu tô aumentando os expoentes. Então, 1 meio elevado a 3, isso aqui já vai ser, ó, 1 elevado a 3 é 1, tá? E 1, ou melhor, 2 elevado a 3 é 8. Então, aqui vai ficar 1 sobre 8, tá? E assim vai crescendo, gente, ó. Vai chegar o momento, vamos supor, vou botar 1 sobre 2 elevado... Vou botar aqui, espera aí.
Vou botar aqui, só para exemplo aqui, ó, 1 sobre 2 agora elevado a 10, tá? Gente, 1 sobre 2 elevado a 10, tá? Isso aqui eu sei que é igual a quanto? É igual a 1 sobre 1024. Veja aqui, gente, ó, que 1 sobre 4, 1 sobre 8 e 1 sobre 1024. À medida que eu estou aumentando o meu expoente aqui, ó, esse número tende a zero. É por isso que ele cortou aqui, ele botou aqui, ó, que quando esse n aqui for tão grande, entendeu? Ele vai ser zero. Então, ele simplesmente decidiu por cancelar isso aqui, ó. Então, essa expressão aqui, ela vai ficar igual a... Eu vou cancelar isso aqui, porque isso aqui tende a zero, então vai ficar... Vamos botar aqui... Aí vai ficar A1 vezes... Deixa eu corrigir essa expressão aqui, gente, porque aqui, ó... A equação está errada. Não confunda isso, gente. Aqui, ó, é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Não é menos A1, desculpa, tá? Quem for ver o vídeo aí, no começo, tá? Já vai ver esse erro aí. Mas a gente está corrigindo agora, assim, não confunda, tá bom? A gente não vai mais errar isso. Então, aqui, gente, ó, vai ficar A1 vezes, aqui vai ficar 0, né? Então, você pega e bota 0 menos 1. E aqui embaixo, desculpa aqui, deixa eu tirar isso aqui daqui. Corrigir aqui, botar 1. Aqui vai ficar 1 nesse lado. Vezes 0 menos 1, tá? Dividido aqui, embaixo vai ser Q menos 1. Beleza, gente. Então, feito isso aqui, essa expressão, ela vai passar a ser, ó, quando eu multiplicar isso aqui por A1 por 0, é igual a 0. E A1 menos 1 vai ser igual a menos A1. Então, você vai botar aqui. Copiar aqui esse A1. Então, aqui vai ficar menos A1. Dividido por Q menos 1. Beleza. Para não ficar esse valor negativo em cima, a gente vai ajeitar. Eu vou multiplicar aqui por menos 1 em cima e aqui por menos 1 embaixo. Quando eu multiplico por menos 1 em cima, esse valor A1, ele passa a ficar positivo. E aqui, gente, ó, quando eu multiplico o Q por menos 1, fica menos Q. E menos 1 por menos 1, fica 1 positivo. Então, vai ficar 1 menos Q. E essa aqui, gente, é a maneira como eu vou representar, tá? Deixa eu botar aqui, ó. É a maneira como eu vou representar o limite da soma de uma PG, tá bom? Gente, ó, para finalizar essa primeira parte, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer um exercício onde eu vou falar disso aqui agora, tá bom? Vamos lá, o exercício. Então, gente, o exercício é esse aqui, ó. Determinar o limite da soma da PG infinita, tá? Na hora que você vê uma PG infinita, você fica logo atento à questão, tá? Você vê se a PG é infinita, se os últimos números aqui está cada vez mais se aproximando de zero, e se sua razão ela está entre menos 1 e 1. Se conferir todos esses valores que eu falei, esses dados que eu falei, então, certeza que será uma PG convergente, tá bom? Então, aqui eu tenho que a razão, ele já calculou, ele fez a divisão disso por isso, e ele achou aqui 2 por 3. E o primeiro termo, que é A1, é igual a 1 sobre 3. Então, gente, aqui ele quer calcular o limite da
soma. Veja como é simples, gente. Ó. O meu A1 eu vou substituir por 1 sobre 3. Então, eu pego e boto 1 sobre 3 em cima. E aqui fica 1 menos a minha razão, que eu também já achei, que é dividindo esse termo por esse, ou então esse por esse. Sempre é melhor a gente dividir os primeiros termos, que fica um pouco mais simples, tá? A conta. Então, aqui ficou 1 menos 2 sobre 3. Em cima vai ficar 1 sobre 3, e embaixo vai ficar, tirando a minha c dá 3, 3 vezes 1 é 3, menos 2 é 1. Então, 1 sobre 3 dividido por 1 terço, que é igual, em cima e embaixo, isso aqui é igual a 1. Então, o limite dessa soma aqui, entendeu? É igual a 1. Beleza? Então, aqui, gente, a gente finaliza essa primeira parte, tá bom? De PG convergente e limite da soma, tá? Eu vou fazer agora outro vídeo para falar de produto de uma PG, dos termos de uma PG, tá? Então, nesse vídeo, eu vou fazer produto dos termos de uma PG e, junto com isso, eu vou fazer algumas atividades, exercícios, resolução de exercícios, que vai ajudar tanto nesse assunto que eu estou falando nesse vídeo, como do assunto que eu vou falar no próximo, tá bom? Então, até mais.